Você já reparou que quando você fica muito animado com um plano novo, existe quase um impulso automático de contar para as pessoas? Às vezes você nem começou o que você está planejando, mas você já sente aquela vontade de anunciar. Viagem que você quer fazer, o corpo que você quer construir, um novo projeto financeiro, curso, uma mudança de país, enfim. É tudo quanto é projeto novo que você tem em mente, você tem a necessidade de falar sobre, porque falar sobre gera uma sensação boa, a mesma sensação de como se aquilo já tivesse mais perto de acontecer. Então o cérebro, ele interpreta a fala como um avanço. E é exatamente aí que começa o problema silencioso que quase ninguém percebe. Quando você verbaliza os seus planos, o cérebro ele recebe uma recompensa emocional antes da hora. A validação, o incentivo, o vai dar certo, as coisas que a gente recebe, o cérebro ele libera dopamina, que é a mesma substância associada à conquista. Só que nesse caso, a conquista ainda não aconteceu. O cérebro ele não sabe diferenciar claramente o que é falar e o que é fazer. Para ele, parte da missão já foi cumprida. Por isso, depois de alguns dias ou algumas semanas, aquela motivação que você estava com aquele novo projeto, ela desaparece. Não é por fraqueza, não é por preguiça, não é porque você é indisciplinado. É porque a recompensa veio muito cedo. Não é falta de força de vontade, não é falta de querer. É um erro de um timing interno. O cérebro foi condicionado a sentir o prazer antes da execução. Quando chega o momento de agir de verdade, o esforço ele aparenta ser maior do que ele realmente deveria ser, por conta dessa recompensa. A ação vai ser uma ação pesada, você vai sentir uma vontade de procrastinar. E o plano começa a desandar nesse ponto. E aí entra um outro problema: a sensação de missão cumprida sem missão cumprida. Quando alguém elogia um plano que você ainda não executou, o cérebro ele registra aquilo como um progresso. Aí inconscientemente vai surgir uma sensação de que já houve um avanço. E isso reduz a urgência interna de agir. A mente relaxa quando deveria se mover. E aos poucos, a ação vai sendo trocada por discurso, execução por planejamento, resultado por intenção de resultado. Um terceiro ponto sobre falar sobre os seus planos é a pressão social. Quando você compartilha um plano, você está abrindo espaço para as pessoas fazerem perguntas, dar opinião, criar expectativa. As pessoas começam a acompanhar, cobrar, comparar. E mesmo que elas não digam nada, mesmo que elas não verbalizem, o olhar externo já pesa. E aí, se por um acaso o seu plano muda, ou ele desacelera, ou precisa de algum ajuste, você já vai sentir imediatamente uma sensação de fracasso. E aí, para fugir desse desconforto emocional, muitas pessoas abandonam o plano em silêncio. E aí criam outro apenas para sentir novamente aquela sensação de motivação inicial, sabe? E esse ciclo é perigoso. Anuncia, recebe dopamina, aí você sente pressão, aí você trava, aí você se frustra, e aí você cria um novo plano e fica nessa roda de rato. Com o tempo, você vai se tornando uma pessoa que planeja muito e executa pouco. Não porque você não quer, mas porque você treinou o cérebro a se satisfazer antes da ação. Esse padrão cria uma identidade silenciosa, que é a identidade de quem sempre começa e quase nunca sustenta. A saída, ela não tá em você se cobrar mais, nem tentar mais, nem tentar ser mais disciplinado. A saída, ela tá em proteger o seu processo. Você precisa crescer em silêncio. E isso não é sobre se isolar ou esconder sua vida das pessoas que você ama, que você é próximo. É sobre você impedir que o seu cérebro receba recompensa antes da hora.
é permitir que a dopamina ela venha do comportamento repetido e não do anúncio. Quando você passa um período sem contar os seus planos, algo muda internamente. A única fonte de validação passa a ser a tua execução. A ação deixa de ser performance e vira prática. O foco, ele sai da imagem e ele se volta para o processo em si. E isso muda completamente a relação com a disciplina. E 6 meses é um tempo suficiente para 2 transformações internas acontecerem. A primeira é a criação de novos caminhos neurais. Aquilo que você repete com frequência vai se fortalecendo dentro de você. Isso cria novos caminhos neurais. E a segunda é o acúmulo de evidências internas. Você começa a se enxergar como alguém que faz e não como alguém que promete. Identidade não nasce do pensamento, ele nasce de uma ação repetida. Tudo aquilo que você repete começa a virar você, começa a virar a tua identidade. Se todos os dias você procrastina, a sua identidade vai ser de procrastinação. Se todos os dias você faz o básico, mesmo que seja um básico sem vontade, ou um básico do básico mesmo, isso te torna consistente e isso faz você ter identidade. Não é sobre intensidade, é sobre frequência. O cérebro, ele confia no que é previsível, no que ele já sabe o que fazer. E assim, no início, seus hábitos, eles precisam ser simples. Ridiculamente simples. O erro mais comum é tentar mudar tudo de uma vez. Aí um dia você é extremamente produtivo e aí depois vem vários dias de queda. E isso não vai criar sua identidade. O cérebro aprende quando algo é repetido com facilidade. Dormir melhor, treinar de forma leve, criar pequenos blocos de foco, ler poucas páginas por dia. O objetivo inicial não é performance, é repetição. Depois disso, entra a estrutura. O cérebro sempre vai escolher o que é mais fácil para ele, o que é mais confortável. Então, se o seu ambiente favorece a sua distração, ele vai se distrair. Se o seu ambiente favorece a sua ação, ele vai agir. Então, você precisa reduzir os ruídos ao redor. Isso é muito mais eficaz do que você aumentar a sua força de vontade. Então, o que é certo para ser feito, você deixa fácil para ser feito. E o que é o errado a ser feito, que você sabe que não está dentro do que você espera da tua identidade, você deixa como difícil. Que aí você não vai precisar enfrentar uma luta interna gigantesca. E com o tempo, algo muito importante acontece. Você começa a cumprir a própria palavra. E isso muda a forma como você se enxerga. Aí a sua identidade começa a se alinhar com o seu comportamento. E aí fazer, mesmo sem ter vontade, ou fazer mesmo estando num dia ruim, vira algo normal. Não porque ficou mais fácil, mas porque ficou familiar para o teu cérebro. Seu cérebro gosta do que é familiar. Por isso, tenha ações repetidas. E aí, só depois que vem a expansão. Quando a base está sólida, aí você consegue aumentar a carga. Aí você consegue ter mais treino, ser mais focado, ter mais responsabilidade. Não como punição, mas como uma consequência natural do teu crescimento. O erro teu é acelerar antes da hora. O crescimento sustentável, ele respeita o ritmo da tua mente. Por isso você não pode se comparar. Porque cada mente tem um ritmo. E depois disso, vem a consolidação. Para de ser 8 ou 80. Falei um dia, então... não vou mais fazer. Um erro não pode virar um abandono.
Você aprende a voltar no dia seguinte. Constância não é sobre nunca cair, nunca errar. Constância é sobre não parar. É sobre você se levantar. E aí só depois o resultado aparece. Não como algo mágico. Ai, nossa, tô com um resultado na minha mão. Não, o resultado ele vem como algo visível. Você entende porque o seu resultado veio. O seu corpo mudou, a sua rotina mudou, as suas decisões mudaram. E o mais importante, existem provas disso, existem dados, existem evidências. E você sabe que mudou porque você consegue ver o que repetiu, as suas ações repetidas. Nesse ponto, você não precisa mais ficar falando. O seu resultado vai falar por si. 6 meses vão passar de qualquer jeito. A diferença é atravessar esse tempo reforçando o mesmo ciclo de empolgação e frustração ou construindo em silêncio uma identidade mais forte, estável e consciente. É uma escolha diária. E começa quando você para de anunciar quem você quer ser e começa a agir como alguém que já entendeu o processo. Então, até agora, eu ainda não te passei as 10 dicas que vão te ajudar a mudar a sua vida em 6 meses. Porque eu estou te contextualizando, eu estou te fazendo entender antes de você agir. Como eu sempre falo, não adianta você ter a noção do que precisa ser feito se você não sabe o que te trava. Então, recapitulando, 3 coisas. Primeira, fique em silêncio. Não conte seus planos para o seu cérebro não liberar a dopamina na hora errada. A segunda, ações repetidas. Quanto mais vezes você repete suas ações, mais isso vai ficando natural para o seu cérebro. E por último, que é a execução em si. Que aí sim você começa a executar. Então, para que essa mudança de 6 meses não fica só no campo da ideia, da imaginação, você precisa transformar a sua intenção em prática diária. E a prática não significa ter atitudes grandiosas, heróicas, mas você precisa de decisões simples, repetidas, com consciência. Então eu vou te passar agora as 10 dicas que vai te ajudar a mudar de vida nos próximos 6 meses. A primeira dica é: reduza drasticamente o número de metas. Quanto mais objetivos que você tem ao mesmo tempo, mais fragmentado vai ficando o seu estado mental. Então, você precisa escolher poucas áreas centrais e aceitar que as outras áreas ao redor, elas vão ser só mantidas, mas elas não vão ser otimizadas como a sua área central. Você precisa ter a clareza para você gerar o foco nessa área central. E aí o foco vai gerar constância. A segunda aplicação é: transforme hábitos em compromissos não negociáveis de baixa intensidade. Não prometa para si uma rotina perfeita. Prometa o mínimo que você consegue cumprir, mesmo em dias ruins. Porque os dias ruins vão existir. E o cérebro, ele precisa aprender que a ação vai acontecer independentemente do teu humor, independente se teu dia tá bom ou tá ruim. Com isso, você vai criar previsibilidade interna. E é a previsibilidade que vai gerar uma confiança em si mesmo. Terceira, crie um sistema visível de rastreamento. Registrar os dias executados, os hábitos repetidos, os blocos concluídos, o que você conseguiu fazer, tudo isso, quando você registra, você transforma algo que é abstrato, que está no campo da ideia, do intangível, em algo concreto, em algo tangível, em algo palpável. E aí, a evidência, ela vai vencer a tua emoção do dia. A evidência vai vencer o teu humor do dia, porque você tem algo palpável. Dica número 4. Ajuste o ambiente para trabalhar ao seu favor. Não espera vencer as distrações na força de vontade. Afasta o teu celular, prepara o teu espaço antes, deixa a tua roupa pronta. Deixa tudo que você precisa fazer da forma mais acessível possível, para você não se distrair. O cérebro sempre vai escolher o caminho de menor resistência. Então, facilita a tua vida. A quinta dica é: crie um ritual simples de revisão semanal.
É um momento curto para você olhar os últimos 7 dias e responder a uma pergunta: o que funcionou nessa minha semana? Você não precisa separar um tempo enorme para isso. Você só precisa entender o que funcionou, o que não funcionou, o que precisa de ajuste. Você não está se julgando. Esse não é um momento para você se julgar. Esse é um momento para você se calibrar, se equilibrar. Mudança real não é sobre rigidez, é uma adaptação contínua. A sexta dica é separar a execução de validação emocional. Se surgir alguma vontade de você falar sobre os seus planos, você usa essa vontade como um sinal de alerta para você pegar e executar alguma coisa pequena imediatamente. Já treina o teu cérebro para você associar aquele alívio mental de falar algo com uma ação e não com um discurso. Dica número 7. Aceite que alguns dias serão medíocres. Isso não é justificativa para você abandonar o processo, tá? Um dia ruim, um dia mal executado, ainda é possível construir identidade nele. Um dia perfeito, isolado, ele não vai construir algo. Então você precisa entender que mesmo em dias medíocres, você precisa respeitar o processo. E é isso que vai construir a tua identidade. A oitava dica é: alinhe o sono, a alimentação e a sua energia antes de tentar grandes mudanças comportamentais. Não tem como você ter uma mente focada nos teus resultados se o seu corpo está exausto. Você precisa ajustar o básico. Isso não é luxo. É base neurológica para você, para qualquer mudança sustentável. Nona dica: escolha uma identidade funcional. Funcional. Para esses 6 meses. E haja de acordo com ela. Não é uma fantasia. É um comportamento que você é capaz de observar. Escolha uma identidade que ela não precisa de afirmação externa. Ela mesma se prova. A 10ª e última dica é: entenda que 6 meses não é sobre impressionar o mundo, mas é sobre a reorganização interna de forma sólida. Quando você entende isso, o seu resultado externo surge como uma consequência natural. Mudar de vida em 6 meses é parar de reforçar padrões antigos e começar a repetir em silêncio comportamentos que constroem uma nova base. Se esse conteúdo te ajudou, me ajuda também. Deixa um like aqui, comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo, que logo logo vai ter mais conteúdos aqui para ajudar a gente a alcançar um novo nível de vida.